Oi, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu desejo a paz do Senhor a todos. Hoje eu vim compartilhar aqui uma palavra muito forte. Essa palavra ela tem um significado muito importante para mim. O Senhor ele me trouxe, me relembrou essa palavra que ele falou comigo alguns anos atrás, que ela é muito forte, ela tem um significado muito forte para mim porque ela foi o início de tudo, da minha caminhada, da minha volta para o Senhor, da minha caminhada verdadeira, né, com o Senhor. E aí ontem à noite, antes de dormir, o Senhor ele me relembrou essa palavra e começou a falar comigo de novo. E aí quando ele me relembrou essa palavra, tudo fez sentido, né? Depois de eu ter passado, vivido ela toda, tudo começou a fazer sentido. Está em Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22, que é a passagem que o Senhor ele cura um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor as mãos. Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus tocou de novo os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos. E a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. E Jesus o mandou de volta para casa, mas ele advertiu, né? Ele mandou de volta para sua casa, mas ele advertiu antes, dizendo: não entre no povoado, né? E algumas pessoas falam que a cidade de Betsaida era uma cidade de pecado. Por isso que o Senhor, ele dá essa instrução. Ele diz: volte para a sua casa, mas não volte para o povoado. E essa passagem, eu recebi ela no início, foi mais ou menos em abril de 2020. A gente lembra que a gente passou um período que a gente estava todo mundo em casa, né? Que a gente não podia ir às igrejas, as igrejas estavam fechadas, ficou todo mundo recluso. E durante esse período, foi em abril de 2020, o Senhor falou comigo através dessa palavra e Ele explicou passo a passo dessa palavra, né? Que é o passo de primeiro tirar o cego da cidade de Betsaida, e o segundo passo que é curar, mas ele não curou ele instantaneamente, ele foi curado por etapas. E quando ele estivesse realmente fora da cidade, que ele foi curado por etapas, que ele poderia ir para a terra mesmo da bênção, né? Que ele receberia a promessa dele, que seria a cura, que seria o milagre, né? E eu anotei aqui umas coisas que o Senhor falou comigo, e eu não sabia eu sentia uma presença muito forte do Senhor invadindo o meu quarto. Eu estava assistindo um culto online, não era, né? Todo mundo nessa época assistiu o culto online em casa, eu estava assistindo o culto online em abril de 2020, e aí o Senhor invadiu uma presença muito forte no meu quarto, muito. Eu nunca tinha sentido nada igual, como nesse dia. E aí o Senhor explicou cada passo, só que mal sabia eu o que significava, né? Eu sabia que existia uma cura, que existia um processo, mas eu não sabia como que seria isso, né? O que significava Betsaida, que eu precisaria sair de Betsaida, mas o que significa Betsaida? Porque Betsaida, às vezes, é um local, às vezes é uma vida que você está levando que não agrada o Senhor, amizades. Betsaida pode ser várias coisas, né? Mas que o Senhor falou comigo que precisaria me tirar de Betsaida para que, fora de Betsaida, eu recebesse a minha promessa, o que eu tanto queria, o meu milagre. E aí, eu não sabia o que significava ainda Betsaida, eu não sabia tudo que eu iria passar, e eu não sabia que eu iria viver cada processo dessa palavra. Eu anotei aqui para poder não esquecer, e aí eu coloquei cada passo. E o primeiro passo é, quando o Senhor, ele tira o cego de Betsaida, ele separa o cego da multidão. E é isso que o Senhor às vezes pede para a gente.
um tempo a sós com Ele, separado de muitas vozes do mundo, da multidão, de amigos. Às vezes o Senhor, Ele quer um tempo recluso com cada um de nós, até porque quando a gente está só com o Senhor, a gente tem mais sensibilidade para ouvir a voz dEle, né? E não tem tantas vozes no mundo falando, você acaba ouvindo só o Senhor, porque muitas vozes, às vezes, podem nos confundir, né? Muitas pessoas falando, muitas opiniões diferentes. E o Senhor, todo mundo que passa pelo processo de conversão, sabe que passa por esse momento de solidão, mas que não é solidão, é uma solitude que o Senhor pede, que Ele quer ficar sós com a gente, né? Por esse processo. Então o Senhor, Ele nos separa da multidão para que Ele possa falar com a gente, para que Ele possa nos mostrar coisas espirituais, sem ter a interferência de outras pessoas falando, opinando, e Ele se abre naquele secreto, né? naquele secreto que Ele pede para ser só vocês dois, Ele se abre para a gente e começa a mostrar coisas espirituais, quando você está sozinho com o Senhor. E aí a cura, o segundo passo é a cura. A cura divina do Senhor, o Senhor Ele é soberano. Ele poderia ter curado aquele cego instantaneamente, como tem outras passagens que falam sobre cura, e o Senhor Ele curou outro cego instantaneamente, mas esse cego Ele curou gradualmente. Foi um processo constante, até que possa estar tudo claro na sua mente. E o que implica esse processo, né? O que implica esse processo do cego de Betsaida, que foi o que eu vivi? Implica numa busca incessante. Quanto mais eu pedia para ser curada pelo Senhor, para quem não sabe, eu já testemunhei aqui uma parte que eu tive um problema muito forte com ansiedade e síndrome do pânico. Então, foi exatamente isso que me atraiu para o a sós com o Senhor. Eu fiquei muito tempo em casa, a sós com o Senhor. E também, eu pedia muita cura do Senhor. Só que a cura ela não aconteceu instantaneamente, ela não aconteceu rápido. Ela foi acontecendo aos poucos. Quanto mais eu buscava o Senhor, mais Ele se revelava, mais eu aprofundava o meu relacionamento com Ele, mais eu tinha intimidade. E era isso que o Senhor queria, era aprofundar o nosso relacionamento, era ter intimidade comigo. E através disso, Ele não liberou a cura instantaneamente como com esse cego. Foi um processo de busca. E quanto mais eu buscava, mais eu queria, mais eu pedia, Senhor, eu quero ser curada por Ti. Teve uma época que eu realmente fiquei um pouco resistente a tomar medicações, então porque eu disse assim, o Senhor vai me curar. Porque todo o processo começou a partir de uma busca, de uma conversão. Então eu sabia que muito daquilo ali era espiritual, tinha batalha espiritual. Então eu disse, Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. E eu buscava o Senhor, e eu orava, eu me consagrava, eu jejuava, eu lia muito a palavra. Eu li a Bíblia a primeira vez muito rápido, porque eu tinha sede e fome de conhecer aquele Deus, Eu não conhecia o Senhor. Quando eu passei a ler a Bíblia a primeira vez, eu tive um entendimento, eu conheci Ele. E quando eu li a segunda, já foi diferente da primeira, porque na primeira vez que eu li o Antigo Testamento, eu fiquei até um pouco assustada, né? Porque acontecem muitas coisas, né? E aí eu fiquei sem entender, né? E aí quando eu fui ler a segunda vez, já foi outra revelação de Deus. Já foi outra... Você conhece muito a Deus através da palavra dEle. Ele se revelou muito a mim através da palavra. Então, eu buscava incessantemente. Eu ia para várias igrejas, para culto, fazia campanha, tudo que eu podia fazer. E nisso aí, nessa busca que eu tinha, o Senhor foi me firmando na fé. Eu fui amadurecendo, criando raízes, né, tendo intimidade com Ele. Porque quando a gente tem intimidade com alguém, a gente conhece a voz daquele alguém, né? Tem pessoas que a gente conhece já há muito tempo, às vezes quando liga pra gente, a gente não precisa nem se identificar, que a gente já sabe, é fulano por causa da voz. Então é assim com Deus, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais você busca o Senhor, mais você vai saber quando Ele está falando com você. Você tem intimidade para saber, é Deus falando comigo, Ele está, né, me revelando algo. E esse é o segundo passo, né? Porque quando o Senhor Ele prolonga essa questão
da gente depender dele, da gente entender que a gente depende dele, que a gente sem ele não é nada. E nesse processo que eu estava buscando essa cura, foi assim que eu entendi que eu não era nada, porque eu me achava muito autossuficiente, muito independente, muito bem resolvida. E aí, quando eu tive essa ansiedade muito forte, que eu me vi limitada para fazer certas coisas, né? Que eu tive várias crises, muitas, uma atrás da outra. E eu não entendi o porquê. Porque eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, de sair, de resolver minhas coisas, de tudo. E aí era o Senhor me mostrando que eu dependia dele, que eu precisava depender dele, que eu precisava criar esse vínculo de dependência, de momento de comunhão, de intimidade, né? E aí, que é como eu falei aqui, né? Fortalecer a intimidade para um crescimento e um amadurecimento espiritual. Então, o meu processo de conversão, apesar de não ter tanto tempo, mas como ele foi tão intenso e a busca foi tão intensa durante esse tempo, foi muitos momentos que eu passei sozinha, só eu e Deus, foi algo que parecia que o Senhor ele tinha uma urgência de ter essa intimidade, de resgatar o tempo perdido. Parece que o Senhor tinha essa urgência, que tinha que ser logo, que tinha que ser muito intenso a intimidade, a busca muito intensa para acontecer um fortalecimento, um amadurecimento rápido, né? E aí também tem a terceira parte que eu coloquei aqui, que é a cegueira espiritual, né? Durante esse processo, como eu falei, o Senhor, ele abre nossos olhos espirituais, ele começa a se revelar para a gente, ele começa a mostrar coisas que a gente fez no passado que não agrada a ele, para que a gente possa orar, se arrepender. E é isso que aconteceu mesmo comigo, foi rasgado um véu, né? Caiu as escamas dos olhos e eu comecei a ver as coisas que eu tinha feito, eu comecei a sentir muita vergonha, pedi muito perdão ao Senhor, enfrentei batalha espiritual, porque ao mesmo tempo que eu perdia perdão ao Senhor, me arrependia, o inimigo ele falava na minha mente o tempo todo que o Senhor ele não ia me perdoar, que o que eu tinha feito era muito sério, né? Que não tinha mais perdão para mim. E ele começou a soprar na minha mente que iria acontecer algo ruim comigo, que o Senhor não ia me perdoar e que ia acontecer algo ruim, que o Senhor ia tirar a minha vida, né? E é isso a ansiedade também, né? Eu tive a ansiedade, era isso, era o medo de acontecer algo, era sempre o medo de algo que não estava acontecendo, mas algo que eu já imaginava lá na frente que não era real. E aí, durante esse processo foi restaurada, né? É a cegueira espiritual que o Senhor tira da gente e começa a mostrar, começa a se revelar. E aí, aos poucos, quando eu fui me fortalecendo no Senhor, foi que Ele foi mostrando que existia sim o perdão, existia sim a restauração, existia sim uma nova história, que Ele estava me dando uma nova oportunidade. Ele começou a me mostrar que não é erros imperdoáveis, não, pelo contrário, é coisas que eu fiz, que aquilo ali serviu de aprendizado, de amadurecimento, para eu não errar mais naquela área, para Ele me moldar naquela área, para que eu possa também, por ter vivido, por ter passado, não errar e também, se possível, levar para outras pessoas também não errarem, por já ter experiência, né? E até mesmo na minha vida, principalmente na minha vida. Coisas que eu vivi, que hoje eu tenho plena certeza do que eu não quero viver e do que eu quero. Quando eu oro e peço ao Senhor restauração em algumas áreas da minha vida, eu já sei exatamente o que eu quero e eu sei exatamente o que eu não quero passar do que eu já passei. Então, é uma etapa fundamental, essa etapa dele te mostrar, né? da cegueira, ser curada, dele começar a te mostrar quem ele é, o plano que ele tem na sua vida. E aí você começa a se fortalecer nessa intimidade com o Senhor e começa a ver que o inimigo estava mentindo, você começa a se fortalecer de ouvir a voz do inimigo. E não acreditar mais quando ele começa a falar que não tem perdão, que não tem uma nova história para você, porque tem sim. E aí a quarta parte, que é sair da aldeia, que é deixar as influências ruins do passado, voltar para a casa do Pai, né? Para uma verdadeira comunhão,
com Deus para ser curado e nunca mais perder o seu milagre. Então, e uma parte mais forte, que agora é a última parte, que o Senhor, ele tomou o cego pela mão e o tirou da cidade e o conduziu durante todo o processo. E como eu falei, o que eu passei foi muito forte e não foi rápido, né? Eu tive um problema muito sério, como eu falei, de ansiedade muito forte, que evoluiu com a síndrome do pânico. E foi muito difícil porque eu desencadeava várias crises. Se não fosse a mão do Senhor me segurando durante esse processo para me conduzir para fora de Betsaida, eu não teria suportado. Então, o que faz total diferença, né, nessa cura é isso. É porque o Senhor toma o cego pela mão, ele segura a mão dele e ele conduz o cego durante todo o processo para tirar ele de Betsaida. Como eu falei, Betsaida pode ser a sua antiga vida, a vida do seu passado, pode ser às vezes um relacionamento que você tem que não é de Deus, pode ser amizades, relacionamentos, vínculos que você tem que não é da vontade do Senhor e que atrapalha o que o Senhor tem para você. E às vezes é necessário deixar Betsaida e nunca mais voltar para o povoado, como o Senhor instrui aqui o cego, nunca mais voltar. E no meu caso foi isso. Betsaida significava na minha vida, a minha antiga vida, que o Senhor me conduziu para fora dela. Significava um relacionamento que eu tinha que não era do Senhor, não era da vontade do Senhor para a minha vida. Significava até amizades que Ele me afastou, né? Às vezes o Senhor te afasta de amizades, de pessoas que vão influenciar e às vezes não é para sempre, né? Porque às vezes você tem umas amizades mais antigas que às vezes é só durante um tempo que Ele vai te afastar para te fortalecer, né? E dependendo do tipo de amizade, né? Porque se for amizade de balada, de festa, isso aí não convém mais na sua nova vida. Realmente não convém mais. Mas às vezes você tem uma amizade, um amigo antigo, um amigo de muito tempo, que ele leva uma vida diferente da sua hoje, às vezes pode ser que o Senhor te afaste durante um tempo e depois você possa ter contato com essa pessoa, não te impede de ter, né? Quando você já está fortalecido, mas o Senhor, Ele vai te conduzir para outra cidade, para outro tempo, vai te apresentar para outras pessoas, para viver outra vida, né? Na vontade dEle, você vai conhecer pessoas, irmãos em Cristo, e aí já é outra caminhada, pessoas que pensam parecido com você, pessoas que você tem o mesmo tipo de assunto, o mesmo... Às vezes você tem propósito em comum, às vezes você conhece a pessoa que está passando ou já passou por algo e você pode ajudar, ou ela pode te ajudar com a palavra. A gente sabe que no meio cristão tem muitas pessoas que nos fortalecem e também tem, infelizmente, pessoas que às vezes nos magoam na igreja, né? Pessoas que são usadas mesmo pelo inimigo para falar coisas, mas... A gente não pode deixar que essas pessoas nos influenciem para nos tirar da igreja. Porque tudo isso aí também faz parte de um processo, de um molde, né? De moldar o seu caráter, o seu novo caráter. Então, vai ter pessoas te ferindo, mas aquilo ali não é sobre pessoas ferindo você porque elas são más, não. É um molde do caráter para você começar a ver que você realmente é pequeno, que você não é nada sem Deus. Então, muitas vezes a gente vai estar num ambiente que a gente vai se sentir pequeno, que a gente não vai se sentir assim, não sendo visto, sendo muitas vezes desprezado, mas tudo aquilo ali é um molde, né, para moldar o seu caráter. O Senhor permite que essas coisas às vezes aconteçam, para que a gente possa entender que a gente é pequeno, a gente não é nada, que a gente precisa do Senhor. Entendeu? E aí, muitas vezes isso acontece. Mas quando o Senhor, Ele começa a querer te mostrar, começa a querer te exaltar, não tem ninguém que impeça. Não tem palavra nenhuma que alguém lançou que não creu em você, que não creu na sua mudança, que não creu na sua conversão, ou que quer invalidar o seu testemunho. Entendeu? Não tem nada que vai impedir do Senhor te exaltar por causa do seu passado.
por causa eu gosto muito de falar de José. José, ele foi vendido pelos próprios irmãos, sangue do sangue dele, né? Os próprios irmãos de José venderam ele. Então ele foi ali muito pequeno naquela hora, vendido como um escravo, como um nada. Ele foi um nada, entendeu? E depois ele foi acusado injustamente por algo que ele não fez, foi preso, entendeu? Todo tipo de humilhação ele passou, mas aquilo ali tudo era um molde no caráter dele, porque ele iria ser elevado a um cargo alto, que ele precisava ter um caráter forjado, formado, para ser um homem de confiança, que ele era o homem de confiança, né? O segundo homem, depois de Faraó, era José. Então ele precisava ser esse homem de confiança, e ele ter esse caráter moldado, ele aprender até a relevar o que os irmãos deles fizeram, perdoar os irmãos, ajudar depois os irmãos, porque os irmãos precisaram dele. Mas antes disso, José foi humilhado, rejeitado, entendeu? O José passou tempo a sós com Deus, porque quando ele ficou preso, consequentemente, ele estreitou esse laço com o Senhor, ele buscou mais o Senhor, ele estava ali sozinho, buscando ao Senhor. Então, muitas coisas que a gente passa não é sobre pessoas, é sobre processos que o Senhor permite. As igrejas, elas não são perfeitas. Às vezes tem pessoas que pode ser, como eu falei, que vai te machucar, que vai falar coisas que vão te desagradar, mas tudo isso aí faz parte do seu processo com o Senhor, não do seu processo com aquela pessoa, né? Não é obrigado a gente conviver com todos, a gente tem que se dar bem e amar todos os irmãos. Consequentemente, a gente vai ter irmãos que a gente vai ter mais intimidade, mais afinidades, né? Mas a gente precisa entender que estamos todos ali buscando ser melhor a cada dia. Do mesmo jeito que às vezes alguém pode ter falado alguma coisa para nos machucar, a gente também fala coisas que sem sentir pode machucar outra pessoa, né? E eu queria deixar essa palavra hoje, né? Porque o Senhor falou muito forte comigo ontem, me relembrando dessa palavra. Eu ainda não tinha testemunhado sobre isso, porque foi o início de tudo, né? Como eu falei, essa palavra o Senhor falou comigo em abril de 2020. E quando foi em abril de 2021, exatamente um ano depois, eu comecei a viver o processo do cego de Betsaida. Comecei a viver cada processo. O processo de ser curada, o processo de ser tirada da cidade, o processo do Senhor falar comigo, se revelar para mim, dizer não volte mais para Betsaida, eu já te tirei de lá, do Senhor ir me curando, de eu ir me fortalecendo, buscando, tendo intimidade, e a tão sonhada cura. E agora eu estou no processo do Senhor mostrar, de receber a bênção, porque depois que você sai de Betsaida, o Senhor te conduz para a terra prometida, para a terra que Ele preparou para você, porque você saiu do caminho, né, do caminho que você estava antigo, da sua antiga vida, e você permitiu agora viver os planos do Senhor para você, para a sua vida. E a partir do momento que você está vivendo os planos do Senhor para a sua vida, Ele está te conduzindo para o plano dEle, que o plano dEle é infinitamente maior e melhor do que aquilo que eu estava vivendo, do que aquilo que eu tinha planejado. E eu espero que essa palavra ela toque o seu coração como ela tocou a minha. Eu não sei se você também está passando por esse processo que eu passei e que é possível passar, né? Como eu falei, foram várias crises de ansiedade que eu não teria suportado se não fosse a mão do Senhor segurando e me conduzindo, porque tinha um processo. Tudo que a gente passa tem um processo e tem um propósito, nada em vão. Que o Senhor possa fortalecer você durante esse processo e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.